Olá para todos, sejam bem-vindos a mais um programa N Património, no qual iremos falar das diversas estátuas existentes aqui em Santa Maria da Feira. Quantas vezes passamos por elas e nem sequer sabemos quem é que representam ou o que representam em termos patrimoniais para o território da cidade de Santa Maria da Feira. A primeira estátua que vos vamos apresentar diz respeito ao professor Dr. Guilherme Moreira, natural de Milheiros Poiares, e que foi uma das grandes figuras da justiça em Portugal. O professor Guilherme Alves Moreira nasceu na Casa da Eira, na freguesia de Milheiros de Poiares, a 21 de março de 1861. De uma família de forte tradição eclesiástica, o seu tio e padrinho, Padre António Alves Moreira, que era o reitor da freguesia de Milheiros, influenciou o professor Guilherme Moreira a matricular-se no curso teológico do Seminário de Teologia do Porto em 1878. Fez o Liceu Nacional com algumas cadeiras enquanto aluno externo e matriculou-se em Direito na Universidade de Coimbra em 1882, concluindo o bacharelato em 1886 e 2 anos mais tarde a licenciatura. A 9 de fevereiro de 1890 fez o seu doutoramento, o primeiro doutorado pela Universidade de Coimbra, e foi nomeado professor de Direito Civil e Direito Constitucional em 12 de março de 1891. 6 anos depois, já é catedrático na mesma faculdade, ocupando o importante cargo de reitor da Universidade de Coimbra entre 1913 e 1915, ano em que foi nomeado Ministro da Justiça. Passados 3 anos, voltou à Universidade como professor de Direito Civil, tendo ascendido a diretor da Faculdade de Direito no ano de 1918 e que concluiu, um ano antes de falecer, em 1922, a sua posição enquanto diretor da Faculdade de Direito. O professor Guilherme Moreira foi, como já referimos, uma das grandes figuras da área da justiça em Portugal ao tempo da Primeira República. Em 1961, foi alvo também de uma grande homenagem do Conselho de Santa Maria da Feira com a construção desta estátua da autoria de Henrique Moreira. Foi uma homenagem importante, não só do Conselho da Feira, mas também a nível nacional, uma vez que as altas figuras do Estado Novo, na época, marcaram presença e, inclusive, António Oliveira Salazar, presidente do Conselho, enviou uma mensagem alusiva a esse momento de celebração do centenário do nascimento do professor Guilherme Moreira. António Oliveira Salazar foi também um dos discípulos do professor Guilherme Moreira na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Outra estátua que vos quero apresentar é da autoria de Lúcia Maia, do ano de 1958. Escultora natural de Cabanões, Ovar, apresentou esta estátua que se designa As Meninas, ao ar livre, brincando com uma bola, e que está implementado junto ao lago que é tão característico de Santa Maria da Feira. As Meninas é uma das estátuas que mais representam a vivência do ar livre e a felicidade por parte de muitas crianças e muitas adolescentes em pleno território de Santa Maria da Feira, perfeitamente enquadrado na natureza. É um espaço onde anteriormente a esta estátua existiu o padrão dos descobrimentos, que foi derrubado para depois dar lugar a esta magnífica estátua intitulada de As Meninas, da autoria da Lúcia Maia, natural de Ovar, como já foi referido anteriormente. Outro elemento que gostaria de destacar aqui presente junto ao lago da cidade de Santa Maria da Feira é uma homenagem que foi feita ao Pedro Homem de Melo. Pedro Homem de Melo foi um grande investigador da área do folclore e que em 1956, a 18 de março, no Castelo da Feira, escreveu este magnífico poema que designamos de homenagem ao folclore da Vila da Feira.
Depois de termos estado junto ao lago da cidade de Santa Maria da Feira, onde visionamos e apreciamos a bela escultura As Meninas da autoria da Lúcia Maia e também o momento de passagem de Pedro Homem de Melo pelo Castelo da Feira e o seu poema ao folclore de Vila da Feira, vamos de encontro a mais um busto que de alguma maneira homenageia uma das grandes figuras do Concelho de Santa Maria da Feira, o Dr. Henrique Veiga de Macedo, natural de Santa Maria de Lamas. O Dr. Henrique Veiga de Macedo nasceu em 27 de abril de 1914, no seio de uma das mais importantes famílias de Santa Maria de Lamas. Formou-se em Direito com distinção na Universidade de Coimbra, começou a desenvolver a sua atividade profissional no Instituto Nacional do Trabalho e Previdência, tendo ainda exercido a função docente em estabelecimentos de ensino do Porto e de Braga. Em 23 de junho de 1949, iniciou a sua atividade no Governo como Subsecretário de Estado da Educação Nacional. A sua ação naquela Secretaria de Estado foi extraordinária, no campo e nos domínios do ensino primário e da educação popular para o combate ao analfabetismo. Foi depois convidado para Ministro das Corporações e Previdência Social, que, sob o seu impulso, desenvolveu um trabalho extraordinário, criando aquilo que hoje consideramos de Estado Social. Após deixar o Governo, reingressou de novo no Instituto Nacional do Trabalho de Previdência, onde tinha começado a sua carreira profissional. Todavia, exerceu outras funções, como, por exemplo, Presidente da Comissão Executiva da União Nacional, cargo que ocupou de 61 a 65, deputado em diversas legislaturas e depois, com o 25 de Abril e por decisão do Ministro dos Assuntos Sociais, cessou a sua Comissão de Serviço na Presidência do Instituto de Obras Sociais. Ao longo da sua vida profissional e também política, desenvolveu vários projetos, como, por exemplo, a criação de centros infantis, os célebres infantários, o grande apoio também aos centros da Inatel, enfim, uma pléiade de obras que Veiga de Macedo deixou ao serviço do país. Como eu dizia, após a exoneração por parte do Ministro das Obras Sociais em 74, no mesmo ano foi obrigado a emigrar para o Brasil, fruto daquilo que acontecia neste país, o processo revolucionário em curso, em busca de trabalho que deixara de ter no seu próprio país. E foi em São Paulo que, após superar penosas dificuldades iniciais, em que fez de tudo um pouco, que foi, portanto, dar um input à sua vida académica, por um lado, e também à sua vida profissional. Foi sócio fundador de uma empresa de instalações elétricas, de montagem de saneamento básico, da qual sairia para poder se dedicar ao ensino na Faculdade de Direito de Guarulhos, no Centro Universitário da Grande São Paulo. Neste estabelecimento foi professor e subdiretor da Faculdade de Direito desde 75 a 1985. Neste período regeu diversos cursos, proferiu numerosas conferências e palestras sobre direito constitucional, teoria geral do Estado, princípios gerais do direito do trabalho, filosofia do direito, doutrinas políticas e económicas, história de Portugal, língua portuguesa e literatura portuguesa e brasileira. Foi reintegrado em março de 1982 na função pública por iniciativa do general Ramalhianes, então Presidente da República. E o Dr. Veiga de Macedo veio a ser aposentado a seu pedido em agosto de 1984. E foi em 1985 que o Concelho da Feira prestou a Veiga de Macedo, após o seu regresso do Brasil, uma pública homenagem a que se associaram individualidades de diversos quadrantes políticos e a qual se encerrou com um significativo encontro na colónia de férias da Quinta do Castelo. Nesta altura foram-lhe erigidos dois bustos, um dos quais estamos a visionar. Aqui colocado em Santa Maria da Feira, bem próximo do infantário e da colónia de férias
que ele ajudou a fundar, e outro em Santa Maria de Lamas, junto à Casa do Povo e também ao Infantário, que ele ajudou a criar. A homenagem foi promovida pela Liga dos Amigos da Feira e pela Junta de Freguesia de Santa Maria da Feira. Em 2004, a Liga dos Amigos da Feira promoveu nova homenagem na passagem do seu 90º aniversário, situação que se voltaria a repetir no centenário do seu nascimento. Foi um grande estadista que também se destacou curiosamente como atleta do União de Lamas, enquanto futebolista daquela agremiação tão antiga do Concelho da Feira. Por outro lado, deixou muita obra escrita que, para além de termos presente na área da sua formação académica, deixou obra escrita relacionada com a sua atividade política, como a assistência escolar no combate ao analfabetismo, a missão do livro na educação popular, o problema do analfabetismo, a educação supletiva de adultos, o problema do analfabetismo na Ilha da Madeira, missões culturais, educação sanitária, cooperação das instituições de previdência e das casas de povo na construção da habitação económica, alguns princípios da política social e corporativa portuguesa, a reforma da previdência social, problemas da universidade, reforma do sistema educativo. De facto, grande obra que ele teve ao longo da sua vida, para além de ter sido um extraordinário poeta, também com diversas publicações que, quem tiver curiosidade, as podem consultar na Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira. Foi agraciado com o grande oficialato e a grande cruz da Ordem Militar de Cristo e o grande oficialato da Ordem da Instrução Política. Foi ainda nomeado Académico de Honra da Academia Brasileira de Ciências Sociais e Políticas e sócio honorário da Associação Jurídica de Braga, para além de ter sido alvo de uma homenagem pública ainda no período do Estado Novo, em 1966, quando foi, homenageado pelo seu Conselho, bem como, por exemplo, as câmaras de Manteigas e de Taviras também fizeram uma homenagem a Henrique Veiga de Macedo. Também foi dado o nome à sua principal avenida da Feira, próximo da escola preparatória, que ao ser criada ficou o Dr. Veiga de Macedo como patrono. Infelizmente, as diatribes da liberdade acabaram por exonerar o nome quer da avenida por um lado, quer também da escola por outro. Estamos perante o último conjunto escultórico que apresentamos no programa de hoje, dedicado ao Dr. Roberto Vaz de Oliveira, insigne figura da terra de Santa Maria, como jurista, como notário, como autarca, como governador civil e também como historiador. Este conjunto escultórico foi colocado neste local em 1999, promovido pela Liga dos Amigos da Feira, entidade que tem dedicado parte da sua atividade cultural à promoção de homenagens, de reconhecimento público a entidades, a personalidades da terra de Santa Maria. Aliás, a Liga dos Amigos da Feira foi a entidade que promoveu a construção do primeiro monumento nacional dedicado a Fernando Pessoa. E este conjunto escultórico promove, de facto, uma figura insigne da terra de Santa Maria, o Dr. Roberto Vaz de Oliveira, nascido em 1899 na Casa das Ribas, bem próximo do Castelo da Feira. O conjunto escultórico que encontramos na subida para o castelo, dedicado ao Dr. Roberto Vaz de Oliveira, é de autoria do escultor Mário Janeiro. Figura que de alguma maneira se destacou na sociedade feirense, quer como jurista, quer como notário, quer como presidente da Câmara, quer como governador civil da Guarda, quer como interveniente nas associações locais e também, evidentemente, um aspecto importante da sua obra, que foi o facto de ter deixado
muita história do território de Santa Maria da Feira, das entidades, das capelas, das igrejas, de alguma maneira estampados em livros que ainda hoje são importantes para consulta de quem estuda a história local da cidade da Feira e da terra Santa Maria. O Dr. Roberto Vaz de Oliveira, para além da sua participação cívica em algumas entidades, foi ainda vice-presidente da Comissão de Vigilância pela Guarda e Conservação do Castelo, foi presidente da Comissão Jurisdicional da Associação Futebol de Aveiro, procurador do Grêmio da Lavoura, da Feira e São João da Madeira e destacou-se também com outra particularidade. Foi um brilhante filatelista em que obteve com a sua coleção especializada de selos imensos prémios um pouco por todo o lado. Depois, como eu disse, destacou-se como historiador. Deixou para quem quer estudar a história da Feira e da terra Santa Maria obras tão importantes como os 4 séculos de história, Vila da Feira, a Praça Velha, a antologia feirense dedicada ao Dr. António Augusto de Aguiar Cardoso, ainda a Praça Velha, Vila da Feira, Homens do Porto, Barcelos e a Vila da Feira. E, por último, uma obra interessantíssima, a Freguesia de São Nicolau da Vila da Feira, capelas, oratórios, alminhas, cruzeiros, vias sacras, passos, outros padrões. E ainda, por último, antes de falecer, as armas e a bandeira da Vila da Feira. De facto, deixou uma obra escrita muito interessante que é imprescindível a sua consulta para quem deseja conhecer o que de bom temos em termos do nosso património cultural na terra de Santa Maria. Faleceu em 1 de março de 1975 na sua Casa das Ribas, deixando um enorme legado à terra Santa Maria. Chegamos assim ao final de mais um programa dedicado desta feita às estátuas, aos conjuntos escultóricos e às esculturas que estão espalhadas um pouco por toda a cidade de Santa Maria da Feira e que tantas vezes passamos por elas e não sabemos quem é que elas representam ou que representam. A temática vai se manter no próximo episódio. Desejando a todos vocês a continuação de uma boa semana. Cuidem-se!